compartilhem essa live. E aí, Rafael, Oi, Júnior. Tudo tudo bom? Boa tranquilo? noite. Boa noite. Tá ouvindo bem? Maravilha. Tô te ouvindo perfeito. Você tá me ouvindo bem? Muito bem. Cara, primeiramente queria agradecer aí teu aceite participar aí dessa nossa live, tá? Ah, É um prazer te ter aqui com a gente. A galera tem acompanhado aí uma sequência de, hoje acho que é a quinta live consecutiva. E o que nós combinamos é entregar um conteúdo sobre o que vocês fizeram do manual de sobrevivência aí do varejo ótico. Uhum. Isso aí. Bacana. Que Obrigado eu pelo convite. Prazer estar aqui com você. Eu tenho visto seus posts aí e acompanhei algumas lives. Parabéns pelo trabalho. E estamos aqui nessa quinta-feira com cara de sexta e com cara de nada, né? Porque está no meio da pandemia, então não sei se é feriado, se é quinta, se é sexta. eu ainda comentei com a esposa, sorte que vai ter um feriadinho sexta. Ela tá, não, mas não muda nada, tá a mesma coisa. Ah, É, cara, olha só, queria que tu te apresentasse pro pessoal, contasse um pouquinho aí do teu trabalho, das tuas atividades. O pessoal, aham. com certeza muita gente já te conhece, né? Mas deve ter Não muita sei gente se sou, que, sou tão famoso assim, não, Júnior. Acho cara, que não. quando eu mandei os posts aí, eu tenho uns quantos alunos que são, não sei se vocês chamam associados ou cooperados, né? Aham. Associados, chamam de Associados. associados. Isso. Tem uma Aham. galera que te conhece. Tem, sim. Ainda mais eu tenho feito umas lives aí, então estou ficando conhecido. Mas tudo bem, meu nome é Rafael, né? Acho que você já me apresentou aí. Hoje eu sou o gerente responsável pela Secop no Brasil. A Secop hoje é a maior comunidade ótica do mundo. Nasceu na Espanha há muitos anos atrás, há 25 anos atrás. Da Espanha ela começou a crescer para os países, primeiro Ibéria, né, Portugal, depois Itália, UK. Em 2010 chegou no Brasil, 2013 Colômbia, 2015 México e esse ano a gente fez recentemente uma aquisição de um grupo de compras nos Estados Unidos e também está expandindo lá nos Estados Unidos. Então hoje a Secop é uma multinacional aí, né? Apesar de ser uma empresa média, pequena média, mas é uma multinacional, está presente em 9 países e suporta a comunidade ótica independente, independente do, do nível do país, né? Aqui no Brasil, mais ou menos 75, 80% das óticas ainda são independentes, né? Não são redes de franquia ou redes. No mundo isso já está mais equalizado, já teve uma penetração muito maior das redes, das grandes redes, então já está mais para 50-50 do que 70-30. O DNA da Secop, o grande objetivo dela é trabalhar com programas para que a ótica independente siga competitiva e sustentável. Então, no meio da crise, a gente está mais do que dentro da nossa já missão diária, a crise intensificou isso, em a gente achar soluções, né, através de programas de tecnologia, marketing, promoção, acordos de desconto com fornecedores, cashback, rebate, enfim, a gente tem um monte de serviços e produtos diferentes para suportar o ótico independente como negócio. Eu vi que esses dias teve não sei se foi o mês passado, teve alguns alunos que comentaram que essa COP ia começar um treinamento super bacana, cara, com muitos conteúdos que ia ajudar os associados. A gente, talvez, deve ser isso que você está falando. A gente começou um master, né, um curso de gestão e inovação na FIA. A FIA é a Escola de Negócios da Faculdade de Economia da USP, em São Paulo. Então, tá acontecendo, né? Com a crise a gente teve que parar, que abrir uma janela de 2 meses, ou 3, ou 4, a gente não sabe. Mas a gente tá com uma turma de 30 donos de ótica cursando em São Paulo, no prédio que era o prédio da Editora Abril, que hoje é o prédio da FIA. Por incrível que pareça, acho que 90% não são de São Paulo, então são óticas que vêm de fora.
num programa de 4 meses, são 8 encontros, em que você passa por várias etapas de gestão e as óticas saem com um business plan. E a cada encontro a gente também faz um talk, então a gente traz alguém relevante da indústria para discutir, para falar. E também tem networking, a gente sai para jantar, o pessoal está em hotel, tem gente que já aproveita para fazer compras em São Paulo, para visitar o showroom de algum fornecedor. Isso foi tão legal, mas tão legal, que a gente também criou um grupo de WhatsApp que segue, né, com o pessoal que está cursando, a gente troca ideias todo dia, que a gente vai lançar agora a versão EAD. Então, a versão desse curso à distância, digital, para também dar acesso a pessoas que, até por custo, né? Você vir 8 vezes para São Paulo e mora, sei lá, em Porto Belém do Alegre, que Pará. nem eu. Ou Porto Alegre ainda tem gente do Sul, tá? Porque se você comprar as passagens com antecedência ainda é viável. Mas Belém, por exemplo, que uma passagem custa, sei lá, R$ 1.500, aí já fica um pouco inviável. Mas, enfim, a intenção do EAD é dar essa capilaridade muito maior, oportunidade das pessoas verem esse produto. Talvez perca um pouco dessa questão do networking, que é muito legal também, de você conhecer gente de várias regiões, trocar ideia, ver o que um faz, o que outro não faz. Isso, eu tenho visto que isso importa mais até do que o próprio conteúdo do curso, sabe? Então, a gente tem que bolar como fortalecer isso no EAD. Talvez com o recurso do vídeo, talvez fazendo um grande conference digital, enfim. As pessoas estão cada vez mais propensas a estar no mundo digital agora. Verdade, cara. A galera curte muito o pós-curso, né? O durante o curso é bom demais e o pós chega a ser melhor, assim, a galera fala. Ô, Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falaste aí que a Secop está em muitos países, vários continentes, tá? E, tipo, pela a tua vivência do segmento óptico em vários lugares, vocês montaram o manual de sobrevivência aí do varejo, né? Uhum. Tá. E o manual ele fala de 4 temas que pode ajudar hoje o varejo óptico. Né? Perfeito. Tá. Perfeito. Queria que tu comentasse assim, sobre 2 temas aí, porque depois a Ambra vai entrar com a gente. A Ambra comenta sobre os outros 2 e explicar para a galera no que esse manual pode ajudar eles nesse nosso esse atual cenário aí. Perfeito. Então, deixa eu te contar por que a gente teve a iniciativa de criar esse manual. Na verdade, quando iniciou a crise lá atrás, a gente decidiu criar um portal chamado Secop com Você, que hoje é um portal global, ele está presente em todos os países, inclusive no Brasil. Com 3 intuitos principais esse portal. O primeiro, traduzir todas as questões fiscais, legais, tributárias, que a imprensa notifica, que o governo lança, tentar traduzir isso para o empresário óptico. Esse portal hoje está no secop.com.br/blog. O segundo, conectar muito das medidas dos fornecedores, né, da indústria com o varejo. E o terceiro, lançar programas e iniciativas, ideias, enfim, com criatividade ao longo das semanas foram surgindo muitas coisas diferentes, né? A gente é uma comunidade, teve ideia que vieram das óticas, ideia que veio da indústria, iniciativa junto à Biótica, o próprio time da Secop, agência de marketing. Então, serviços que a gente poderia oferecer, principalmente gratuito nesse momento, para suportar a nossa comunidade. Então, a gente criou, em primeiro lugar, uma mentoria gratuita, em que o ótico, em que um dono de ótica pode assistir um vídeo de 25 minutos que fala sobre cash flow, né, e mostra um retrato de uma ótica em 2020, e depois marca digitalmente num calendário uma mentoria de 15 minutos para traçar um plano de ação. Isso tem sido fantástico, a gente já atendeu mais de 50 óticas, dos mais variados tipos, com as mais variadas diferentes situações, e tem sido muito interessante. A gente tem aprendido muito também com essa mentoria. Também oferecemos serviço de design gráfico gratuito, então lá no começo as óticas tinham a necessidade de criar arte para dizer que estavam fechados, e agora voltando também
criar artes para dizer que estão fazendo delivery, ou que as portas estão abertas de novo, ou que é um ambiente seguro, limpo e etc. Firmamos também parceria com a UR Global, que é uma consultoria que aplica todas as medidas contratuais, trabalhistas, fiscais, que o governo anuncia por um preço muito, muito barato, um preço de custo mesmo para ajudar as óticas. Enfim, esse era o terceiro ponto das iniciativas. E aí também passamos a fazer lives e conteúdo. E a gente dividiu esses conteúdos num manual, porque a gente se reuniu e entendeu que o mundo, né, não só a ótica, vai passar por 3 momentos, mas o empresário tem que pensar na caixa dele em 3 momentos diferentes. O primeiro momento é o de correção, que foi a surpresa, né? O coronavírus chegou do nada, né? Apesar dele já estar lá na China, navegando, depois foi para a Itália, de repente ele apareceu, assim, num sopetão. O Brasil ainda teve tempo hábil para correr na frente. Algumas iniciativas. Eu estava na Espanha nessa época, e acabei pegando um voo da Espanha para o Brasil, um dos últimos voos que saíram da Espanha, e no dia que fechou a Espanha, 2 dias depois fechou o Brasil. Então, e a Espanha já estava há 3 semanas numa situação difícil, o Brasil ainda não tinha nem entrado, então a gente se fechou cedo, deu para ver nitidamente que a gente se fechou cedo. Enfim, e aí a gente passou a fazer as lives e criar conteúdo também. Então saiu o primeiro manual, que é esse manual de sobrevivência do varejo ótico, que trata especificamente de 4 temas: finanças, operações, marketing e pessoas, né? E sempre observando esses 3 momentos. Então, o momento de correção, de tentar entender o que aconteceu e o que pode acontecer e como se preparar para isso. O momento pós-correção, que é tudo bem, agora eu já fiz tudo que estava ao meu alcance fazer como empresária, né? Eu já agi, e agora eu tenho um período que eu não sei se é 15 dias, 30, 60, 90, em que eu tenho que me adaptar a isso. Então, como eu vou me adaptar e se preparar depois para o futuro, né? Tentar olhar as tendências, inovações, ou como consumidor. Será que o consumidor vai mudar? Não vai? Como eu posso me preparar? Como eu posso aproveitar o tempo livre que eu tenho para ser melhor do que eu era antes? Então, falando rapidamente aí dos 2 temas, operações e finanças, e esses temas estão nesse manual, ele está acessível para qualquer pessoa que queira baixá-lo lá nesse nosso portal, né? Finanças. A gente mergulhou, então, como eu disse, numa DRE, não é nem um relatório contábil, mas seria um relatório gerencial de uma ótica, que você tem as receitas e despesas ali, né? Então a gente pegou qual foi o principal intuito disso? Sair da fotografia e olhar um filme. Por quê? Você, como dono de um negócio, independente se é pequeno, se é médio ou grande, receber essa notícia de que você vai ter que fechar e você não sabe quando vai abrir, isso gera uma ansiedade, uma angústia que muito poucos de nós, ou quiçá quase nenhum de nós tinha vivenciado antes, porque você não sabe, você não vê futuro, então as pessoas ficaram realmente ansiosas e um pouco num turbilhão. Então, nada melhor para sair do turbilhão do que parar de olhar só a caixa, né, a fotografia do que está acontecendo, e passar a olhar um filme, que esse filme a gente chamou de um relatório gerencial de 1 ano. Então a gente pegou um modelo de uma ótica que seria uma ótica média no Brasil. Uma ótica média no Brasil fatura hoje, vende na casa de 60, 70 mil reais mês. Então quer dizer que em 2019 essa ótica hipotética média vendeu 780 mil reais. E aí a gente trouxe ela para 2020 nesse relatório e mostrou o que poderia acontecer com ela, considerando que em março ela vende 50% a menos. Em abril ela vende 0, em maio ela vende 0, e em junho ela vende 50% a menos. Em resumo, 3 meses sem faturamento. Tá? Isso. Eu já vi várias lives de vários setores, tem muita gente com teorias diferentes. Não, porque vai voltar 50% em maio e depois vai ter um aumento de 7% ao mês até chegar a dezembro full.
Ou não vai ter, ou vai ter 10% em abril e 20%. Enfim, se você fizer um apanhado de todas as projeções de diferentes setores, dá mais ou menos isso, um cenário mais negativo possível, a não ser que aconteça uma coisa que pode, né? Tudo é possível, sei lá, uma segunda onda, um duplo U. Um pico maior aí, alguma coisa. 3 meses eu acredito que ser bem razoável. Tenho acompanhado o mercado financeiro, agora começou nas empresas de capital aberto os fechamentos de primeiro trimestre, então tenho ouvido muito consultor. Então, eu acho que você falar que uma empresa vai vender 3 meses menos, quer dizer que ela vai vender 26% a menos. Ou seja, essa ótica que faturou 780 mil, em 2020, nesse cenário, ela vai faturar 590, 580, 550 mil. Opa, 550 mil. Quer dizer que eu vou faturar 25% a menos, e se eu fizer pouca coisa para me reinventar, a minha margem vai cair pela metade. Então, mais ou menos uns 50%. Então, se a margem de uma ótica varia, né? Não existe... Não sei dizer qual que é a margem média, mas de 10% a 20%, depende da ótica, como trabalha, markup de produto. Mas se o cara tem um 15 de margem, ele vai cair para um 7,5 de margem. Opa, não é tão... Assustador. Olhando o filme não é tão catastrófico assim, né? Estou falando só, por enquanto, do relatório gerencial. Então, opa, estou falando de receita, né? Daqui a pouco a gente começa a falar de custo. Mas antes de falar de custo, mas espera aí, não é bem assim. Porque o que importa também é o fluxo de caixa, né? Isso, eu estou falando do relatório gerencial, mas e o fluxo de caixa? Ou seja, na minha conta do banco, o saldo vai ficar positivo ou quando é que ele vai ficar negativo, né? Como eu faço para amenizar, para ter mais tempo com saldo positivo? E se ele ficar negativo, da onde eu vou suportar isso, né? Da onde eu vou, como é que eu vou manejar? Então, e aí acontece, eu vejo nas mentorias tal, se você pegar um cenário utópico, porque não é o que acontece na maioria do Brasil, vamos dizer, uma ótica que o dono da ótica independente tira um prolabore, e ainda assim ele gera dividendos nessa margem de 10% a 20% mensal, e ele gera caixa, ele gerou caixa em janeiro, tinha gerado caixa em dezembro, mas vamos falar só a partir de... Em janeiro gerou caixa, em fevereiro gerou caixa, em março, mesmo vendendo 50% a menos, essa ótica gerava acho que R$2.000 de caixa. Opa, então tem caixa acumulado. Em abril começa a ficar negativo, maio fica negativo, junho, julho, ela começa a ter fôlego de novo em agosto, setembro. Então, sei lá, considerando uma ótica média dessa, teoria precisaria de 20, 25 mil reais aí de algum lugar, ou reduzindo o custo, ou transformando o estoque em capital de giro. Só que essa não é a realidade. Então, a grande maioria dos empresários no Brasil acabam utilizando o dividendo mensal como modo de sobrevivência. Então, a necessidade de caixa ela pode ser muito maior. Então, acho que tem essas duas mentalidades que a gente conclui. Uma, o filme, num cenário difícil de 3 meses, é catastrófico, não é tão catastrófico, mas você precisa passar essa zona do caixa aí, até você voltar a ter fôlego em agosto, setembro. Você pega, e aí eu acho que a ótica independente, e acho não, já tenho uma opinião bem formada por ter conversado com muitos donos de ótica, ela é muito forte no Brasil, né? Tem muito empresário com 30, 40 anos de negócio, negócios familiares, né, sólidos. Então, o cara que tem 2 lojas, 3 lojas, uma loja, ele dá um jeito de ultrapassar esse caixa, né? Na redução de custo, o empréstimo bancário, pede para o amigo, para o familiar. Agora, o empresário médio, que tem uma folha de pagamento de 400 mil reais e 300 mil reais de aluguel e 25 lojas, já é um pouso mais forçado, né? O empresário grande, enorme, ele tem mais acesso a crédito. Então, eu vejo que o empresário médio,
no setor óptico, talvez sofra mais que o pequeno. E a ótica também tem uma coisa muito abençoada, na minha opinião, que é um varejo espetacular, se você for comparar com varejo de roupa, com restaurante. Você pensa que hoje 60%, 65% às vezes, do faturamento de uma ótica vem da lente. E a lente você não precisa manter estoque. Você não tem inventário de lente. Talvez um pouco de lente simples, mas você não precisa ter inventário de lente. Os estoques de armação, de óculos de sol, eles não são depreciativos que nem roupa. Então, sei lá, um formato de olho dura quantos anos? 5 anos. Apesar de ter o lance da moda, né? Mas às vezes você pode ter um óculos por 2 anos no estoque, ele não vai depreciar igual uma roupa que tem que trocar de coleção a cada 3 meses. E a gente ainda tem o mercado da necessidade. Então, a hora que as pessoas voltarem a se consultar com o médico, com o paciente, elas vão ter que ir à ótica para fazer os óculos dela. Pode ser que diminua o preço médio, enfim. Enfim, então eu acho que daí e ainda a ótica pode ser um business de recorrência, porque tem a lente de contato que as pessoas precisam lá tá todo mês, então tem tanta saída criativa, eu tenho visto as pessoas com tanta criatividade, mas em finanças em geral eu acho que essa foi a recomendação do manual, analisar o filme, entender principalmente depois as fontes de redução de custo, e aí você vai usar as medidas do governo, adiar o imposto do Simples, você vai adiar ou renegociar as faturas que você tem a pagar, você vai tomar crédito, tentar tomar crédito barato no banco, você pode transformar seu estoque em dinheiro, esse é o dinheiro mais barato que tem. Então, eu tenho meu estoque lá, meu inventário, que normalmente o markup médio de uma ótica é 2,8, 3, 2,5. Então, eu compro a 100 e vendo a 250. Opa, comprei a 100, vou vender a 150 nesse momento aqui. Eu estou fazendo R$ 50 e ainda estou botando dinheiro em caixa que vai me poupar pagar uns juros ou pagar outra coisa assim. Eu tenho que pensar com essa cabeça fria, né? E às vezes dura. Isso. E também não Cabeça é de se fácil. manter, né? Agora é o momento da gente se manter, né? Com o que a gente tem. E lições também, muitas lições, porque o empresário que mistura, o cara que põe, sei lá, a parcela do carro, tem uma outra forma de ter dinheiro também, outras duas formas, principalmente se o cara está numa situação de vai fechar a porta. Eu posso atrair um sócio, por exemplo, um sócio que vai injetar capital no meu empreendimento, né? Eu vou vender uma parcela do meu negócio, um 20%, um 30%, um 50%. Só que o cara que não tem isso bem desenhado, que mistura Prolabore com um dividendo, que bota a parcela do carro lá no meio do balancete, ele manchou o balanço dele. Então ele já não consegue nem mais atrair um sócio, um investidor, porque as coisas não estão claras, não estão transparentes. Então acho que essa é uma lição grande para o nosso futuro, que de ter uma gestão, uma ótica não é complicada a gestão, o balanço, é uma coisa relativamente simples, entendeu? Um contador pode ajudar, ou um consultor, para quem não tem habilidade, mas quem tem habilidade pode fazer por si mesmo. Então, fazer as coisas direitas, transparentes, valorizar sua marca, seu equity, isso é uma coisa que é o que tem de mais valor para a ótica independente. Você tem um equity, você tem suas ações, você é proprietário e você manda no seu próprio negócio. Você tem autonomia, né? Você não faz parte de uma franquia ou de uma marca, você tem que seguir uma... Você é autônomo, você é dono do teu negócio. Então, nada melhor do que você estar com as rédeas na mão. Então, eu tenho visto que no período de crise muita gente está descobrindo isso. E aí, bom, passado isso, né? Passado esse ajuste, esse entendimento do negócio, e aí já entrando no segundo tema, acho que eu tenho mais 5 minutos, é isso? Isso, 5 minutos. Tá, entrando no tema operação, aí isso eu falei primeira semana, então o empresário tem que agir rápido também. A grande palavra da crise, para que a gente tem visto, é agir. Agir, não é complexo. Olha isso, em uma tarde você tem que olhar isso, em 2 tardes, tomar as decisões lá, escrever no papel. Tá, então o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar para o banco, preciso ligar para o fornecedor tal, preciso ligar para o meu contador, preciso falar com esse e esse funcionário, vai funcionar assim, blá. Agiu. E aí depois a gente na segunda, terceira, quarta semana entrou numa outra fase, que foi a fase que os sindicatos começaram a entrar com
petição lá, né, nas Pedidos de portarias para liberar a ótica abertura. como serviço essencial. Então, muitas óticas, algumas nem chegaram a fechar, continuaram. Então, tudo bem, eu já reduzi, já fiz tudo que estava ao meu alcance para reduzir os custos. Já entendi como vai ser mais ou menos meu ano, né? Já entendi como eu vou ultrapassar essa fase do que eu vou precisar de caixa. E agora? Agora eu preciso maximizar resultado. Então não tem consumidor, porque as pessoas estão com medo, às vezes a ótica pode até estar aberta. Então como eu vou fazer isso? E aí a gente falou no manual, e inclusive amanhã a gente está lançando junto com a Biótica, segunda-feira, desculpa, um novo manual, que é o manual das vendas digitais, como se digitalizar e passar a vender digital, que aí ele se aprofunda mais nas operações. Mas o que eu vou fazer? Vou transformar meus vendedores em grandes operadores digitais. Eu vou buscar aplicativos em que eu possa fazer delivery. Eu vou usar recurso de vídeo para atender as pessoas que estejam em necessidade. Eu vou usar o meu WhatsApp para me contatar com os clientes e não tentar vender, mas falar, ó, fulano, estou aqui, estou contigo, sou um empresário individual, sou uma ótica de bairro, está sendo bem valorizado agora, né? Compre do bairro, compre do independente, isso é um movimento global. Eu estou aqui, estou aberto, que é o famoso quem não é visto não é lembrado. Então você não precisa contratar seu cliente para tentar vender com uma promoção agressiva, nada disso. Estou aberto, precisa de alguma coisa? Se ele não precisar, o dia que o primo dele falar que o óculos do primo quebrou no meio da pandemia, ele vai lembrar desse cara. Isso acontece muito. Então, se antes tinha uma cidade de 100 mil habitantes com 10 óticas disputando o mercado, hoje tem 2, tem 3. Então, E os mesmos os 100 mil, né? melhores, os que estão agindo rápido, inclusive vão conquistar mais clientes, entendeu? Vão ganhar mercado. Então, esse é um segundo momento de operação. Eu acho que no manual dá para se aprofundar mais com detalhes. E o terceiro momento, que é o que vai vir e que ninguém sabe quando vai vir e como vai ser, mas que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. O resto, a nossa vida é assim. A maior parte das coisas a gente não tem controle, né? Então, dentro do que a gente tem controle, a gente tem que dar o nosso melhor, que é se preparar. Se preparar é principalmente como é que é o futuro, como é que tô aqui com meu filho em casa, nunca tinha observado muito ele. Esse meu filho de 10 anos, de 15 anos, daqui a 10 anos é ele que vai estar com poder aquisitivo comprando. E o cara de 60 anos, ele já vai estar com 70, com 80. Esse cara já está se aposentando como consumidor. E está vindo uma nova geração aí. Então, quais são as tendências? Tem tanto conteúdo gratuito, então eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou buscar. E se eu não tenho habilidade para isso, ou vontade, eu vou chamar meu filho e pedir ajuda para ele, ou vou ligar para os meus amigos, ou eu vou entrar nesse... Isso a gente tem muito na Secop, networking. Então eu vou falar com outras pessoas. A gente está se falando o tempo inteiro, falando com grupos de óticos e entendendo o que pode ser melhor, como se portar no futuro. E esse e-book que a gente vai lançar na segunda-feira, que depois, se quiser, a gente também pode fazer uma outra live dele, é exatamente isso, como se digitalizar. E não confunda digitalização com e-commerce, porque a ótica tem uma barreira gigante com o e-commerce, não só de montar uma infraestrutura que demanda investimento, tempo e tal, até como a compra do óculos digital. Não é isso, é usar o mundo digital para gerar mais fluxo para dentro da tua loja. Como tu te posicionar hoje online, né? Usar as ferramentas de tecnologia para isso. Isso, hoje seria como o cara se posicionar melhor online, né? Porque a galera tá meio offline ainda, né? Sim, e é coisa simples, tá? Não complica. É tipo assim, ó, perde a vergonha de gravar um vídeo, por exemplo. Começa a gravar vídeo. Junta seus vendedores que às vezes, ó, sei lá, 50% do tempo às vezes eles estão ansiosos. Começa a trabalhar a base de dados. Começa a entender o que é transformar o vendedor em vendedor digital. Vai buscar nos outros setores. Eu tenho visto tantos exemplos em redes de, sei lá, Arezzo, Boticário, que são franquias gigantes, que os caras precisam se mover, companhias de capital aberto, que a tensão é muito maior. Então, o que esse pessoal está fazendo, o que estão fazendo nos Estados Unidos. Então, eu sigo
sei lá, Shopify, que é uma plataforma, né, de e-commerce, tem conteúdo gratuito de todos os tipos, como buscar consumidor, como atrair mais fluxo para sua loja. Ferramentas de tecnologia hoje. Hoje tem ferramenta câmera que conta quantas pessoas entram na sua loja. Tem ERP que organiza toda a sua contabilidade. Você vê no celular, você consegue acompanhar a venda por vendedor, se sua conversão está aumentando ou diminuindo, seu ticket médio. Então, enfim, se afinar mais com essas medições, com esses dados de gestão para você ir melhorando cada vez mais, né? E sem complicação, tentar sempre ir no simples, né? O mundo é simples, os negócios são simples, é sempre entrada e saída, conta de mais e de menos. Então, se começou a complicar muito, se achar que não está entendendo muito, tem alguma coisa errada, porque tem que ser simples também. Operação, finanças, marketing, enfim. Eu acho que Tem coisa, né? Tem bastante coisa. aqui, né? Mas é mais ou menos isso que o manual fala de finanças e operações. E fico aqui à disposição se tiver mais alguma outra pergunta. Não, vou falar pro pessoal que eu tenho um manual aqui comigo. Depois que terminar a nossa live, eu vou deixar ele no meu stories. Daí o pessoal arrasta para cima lá e baixa o manual, vou deixar disponível. Eu até pedi para a Ambra o 2, mas ela disse: não, ainda não está pronto, Júnior, espera. Para disponibilizar. Está chegando, para disponibilizar para o pessoal. Cara, te agradecer demais a galera. Olha aí, meu, aprendendo muito, conteúdo muito produtivo. Live maravilhosa, show. Cara, a galera curtiu demais mesmo. Eu nunca tinha falado contigo, né? Só por telefone, então foi um prazer, cara. Obrigado pelo conteúdo passado aqui pra gente. Com certeza muita gente já deve estar mandando direct agora, o WhatsApp, querendo manual. Ele está aberto aqui no Mac aqui do lado. Em seguida eu já disponibilizo pra galera. E, cara, se quiser despedir aí, dá um tchau pra galera. Quiser fazer mais alguma colocação, é contigo. Tá bom. Obrigado você pelo convite, foi um prazer enorme. Amanhã é feriado, mas para a gente não é feriado, a gente está trabalhando todos os dias, sábado, domingo. A gente vai vir com uns produtos digitais muito legais, então quem não conhece a Secop, eu convido a nos conhecer. Assim, a gente está com bastante coisa, entra no nosso site, entra em contato com os nossos consultores, entra em contato comigo direto. A gente está com muita coisa boa daqui até o final do ano, de novo, dentro da nossa missão, que é que o ótico independente seja sustentável, né? Tem um negócio sustentável, lucrativo e agora cada vez mais se adaptar ao novo mundo digital. Obrigadíssimo, bom final de semana, agradeço. Bom feriado. Amanhã é dia do trabalho, né? Dia do trabalho, vamos trabalhar. Eu tenho sentido... Eu tenho, assim, como mensagem final, assim, eu tenho sentido tudo cada vez mais positivo. Eu falo também com a Espanha, com os Estados Unidos, Itália, a gente se reúne com os diretores. Então, na Europa, que estava um negócio muito duro, já mudou a conversa, né? As óticas já estão também reabrindo lá, com esterilizador, cada um com máscara e tal, cada um achando o seu jeito. E no Brasil, eu acho que tem um campo de futebol nesse setor, sabe? Para os próximos 30 anos, se você olhar o que aconteceu de 2006 a 2013, a ótica cresceu duplo dígito, 15% ao ano de média, né? Depois a gente passou pela maior crise da história do Brasil, de 2013 a 2017. Então, quem já sobreviveu já está vacinado, já está vacinado. Então, é mais uma questão de se organizar, porque essa crise é fichinha perto do que a gente já passou. E para frente eu só vejo coisa positiva. É fantástico, assim, o número de óticas por habitante é a metade do que existe fora do Brasil. O setor independente é muito forte no Brasil, então a gente tem que se fortalecer cada vez mais. E eu penso super positivo. Acho que tem muito chão ainda, muito chão, muito espaço para quem é criativo, para quem tem vontade de crescer, fazer acontecer no Brasil. Verdade. Concordo plenamente contigo. Vamos criar, vamos mudar e ir se adaptando, né, cara? Obrigado mesmo, Rafael. Obrigado você.
Até Tá, mais. meu. Vou chamar Abração. a Tchau, Ambra tchau. aqui. Um abraço, tchau, tchau. Galera, primeiro convidado, Rafael da Secop. Agora vai entrar nossa querida Ambra. Continuar a falar do nosso manual de sobrevivência do varejo ótico que eles criaram. É muito conteúdo, conteúdo de primeira. Ambra, minha Júlia, amiga, tudo bom? tudo bem? Boa noite. Boa Prazer estar aqui com noite. você. Eu Estava que assistindo agradeço. você e o Rafa aí, conversando. Aproveitei para aprender um pouquinho. Ah, o Rafa sabe muito, né? Que conteúdo dele, né? É, muito bom, ele é um parceirão aqui nosso da Biótica. Ô, Ambra, primeira coisa, eu vou te agradecer por aceitar participar dessa live comigo, trazer esse Sempre. conteúdo muito importante para a galera que está precisando de mais. Queria que te apresentasse um pouquinho, contasse para nós aí o papel da biótica hoje nesse nosso novo cenário e falar do nosso manual aí, o manual que vocês criaram de sobrevivência do varejo. Legal, Júlio. Eu que agradeço estar aqui com você mais uma vez. Já fizemos uma live juntos, né? Lá atrás. Uhum. Então, para quem ainda não me conhece aí, que não participou da outra live, eu sou Ambra da Biótica, né? Hoje eu sou a diretora executiva desde o ano passado, desde julho do ano passado. E a gente está tentando aí, nesse momento complexo de pandemia, que nós nunca atravessamos, então não tem um roteiro, né, Júnior? A gente está todo mundo improvisando, as óticas, os setores, as entidades, todo mundo, porque realmente é uma novidade para todos e um momento muito difícil e complexo. Mas acho que é uma questão de, como o Rafa falou há pouco, o brasileiro é forte, a gente é forte, o setor é bom, é pujante, a gente vai passar por essa. Então, a Biótica tem trabalhado principalmente parcerias, né? É uma entidade que representa o setor ótico brasileiro, a gente representa 95% de todas as marcas e grifes comercializadas no Brasil. E por conta disso, a gente já tem vai fazer 22 anos de atuação. Então, uma entidade bastante tradicional, Consolidar. né? Todo mundo conhece, praticamente todo mundo conhece. E a gente está tentando aí, na nossa gestão, dar uma dinâmica um pouco diferente, se aproximar mais do setor, estar mais próximo das dificuldades, entender bem as dores do setor, para poder, dentro do que nós podemos fazer e das nossas limitações, que não é tudo que se é possível fazer, poder ajudar de verdade o setor. Então, nós trabalhamos em algumas frentes nesse período de calamidade, no momento da pandemia. Uma delas foi que tudo parou, né? Então, fechou tudo, quarentena, tudo parou. E ficamos com o nosso setor produtivo travado. Travado por quê? Né? A nossa cadeia produtiva ela é muito curta. Né? Nós temos lá o fabricante. Se ele não é o fabricante nacional, que tem uma fábrica, ele pode estar fabricando em outro país, uma planta de um outro país, uma outra planta dele, própria ou não, né? Normalmente própria ou não, e trazendo para o Brasil. Então, ele é o que a gente chama de fabricante. Esse é tipicamente o nosso associado. Nosso associado é o fornecedor, na verdade, que a gente chama. Ou ele é um fabricante nacional, ou fabrica em alguma outra planta do mundo dele, ou ele é um importador distribuidor, ele compra em algumas plantas do mundo produtos que nos faz no Brasil e traz e distribui no Brasil, né? Ele é importador ou distribuidor, depende um pouco do modelo dele de negócio. E a gente tem as franqueadores, associados franqueadores, que são as franquias, as grandes franquias hoje. E temos também algumas redes, né? E, inclusive, o Secop, nosso associado, uma cooperativa. Então, a gente tem todos os modelos aí chegando no varejo. Então, é uma cadeia curtinha. É uma cadeia de fornecedor, que pode ser um fabricante nacional ou internacional, portador distribuidor, e já é o varejo. Uma cadeia, não é uma cadeia longa como automobilística, é uma cadeia curta. Por ser uma cadeia muito curta, a hora que você trava a locomotiva propulsora, que é o varejo, que é a máquina de venda, que reboca todo o trem, né? Que traz todos os outros vagões, né? O fornecedor, que é o fabricante, o distribuidor, o importador, o troço travou. Então, a gente viu a necessidade de ajudar o varejo ótico, né? Até o Rafa falou assim, aí começaram a pedir as autorizações aí nos estados para abrir, né?
Então, a gente teve um papel bastante protagonista nisso. A gente montou o material. A gente tinha muita dúvida se quem podia autorizar era o Estado, era o município. A gente entendeu, por meio de uma cautelar do STF, que a gente conseguiu, que era o município. E aí a gente olhou e falou, meu Deus, e agora? 5.700 municípios, o que a gente faz agora? Então, a gente foi tentando mobilizar o varejo, que as óticas localmente fossem acessando as prefeituras, levando o nosso material, os argumentos, os pedidos. A gente teve parcerias campeãs, como a gente teve lá com o Rio Grande do Norte, com o parceiro lá que é o Sindióptica Rio Grande do Norte. A gente fez o trabalho lá junto, e lá a gente conseguiu no estado todo, porque a gente trabalhou junto. Então, você vê como a parceria, quando a gente se junta às entidades, a gente é muito mais forte. Onde a gente não conseguiu estar... Hoje, atualmente, né? Hoje, no dia de hoje, a gente tem 8 estados com todas as cidades abertas, com ótica reconhecida. O Distrito Federal, nas 30 regiões do Distrito Federal. E temos também 1.740 e poucas, não me lembro o número exato, cidades abertas nos outros estados brasileiros. Temos uma resposta positiva da Bahia, do estado da Bahia, que está analisando. Salvador abriu ontem, pelo menos as lojas até 200 metros quadrados foi autorizado. Hoje tem mais um número de cidades aqui que me responderam. Londrina, que estava super difícil no Paraná, a gente conseguiu. Então, a gente tem aí umas 1.700 e poucas cidades abertas, o que já começa a destravar o nosso setor, né? A locomotiva, aos pouquinhos, devagarzinho, começa a caminhar. Nesse momento, esse trabalho que a gente empreendeu é justamente para mostrar a essencialidade do varejo óptico, mostrar que a gente é um varejo essencial de saúde ocular, que nós aviamos receitas médicas oftalmológicas e receitas oftalmológicas, sejam elas de que origem for, mas nós somos um varejo de saúde, tá? De saúde. Então, é essa a nossa briga agora, porque nós sabemos que vai abrir, o movimento é muito acanhado ainda, né? As ruas estão vazias, as pessoas estão com medo de gastar, não sabem se vão ficar desempregadas nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos dias. Então, ninguém está gastando, né? Mas, de qualquer forma, a gente acha que é importante porque, com a abertura das óticas, primeiro, o nosso reconhecimento como varejo essencial de saúde. Isso é o mais importante. O segundo, isso ajuda qualquer pleito futuro, né? Somos de saúde, somos essenciais. O segundo é que quanto antes a gente abrir, começar a operação, antes a gente começa a retomada. A gente já se adapta às novas condições de cuidados com o contágio, já se adapta a usar máscaras, álcool gel e tudo mais. Então, isso a gente entende que os varejos que já estão abertos claramente se adaptarão mais rápido e também vão decolar mais rápido na retomada. Tá? Então, isso é um outro fator positivo. É difícil, a gente tem uma responsabilidade enorme para que as óticas tomem todos os cuidados, não sejam vetores de contágio, mas, de qualquer forma, todos passarão por isso. Então, quanto antes a gente passar, a gente já se adapta e já sai na frente. Isso é muito importante, tá? Então, pessoal, cuida aí. Muito importante que quem estiver aberto, tome todos os cuidados, olhe o seu decreto municipal, quais são as exigências. Tem decreto municipal que exige máscaras, outros não, outros apenas álcool gel. Cuida tudo direitinho aí, porque a gente, como varejo de saúde, tem que dar exemplo e, como varejo essencial, tem que cumprir todas as regras importantes, tá? Então, a gente trabalhou muito forte nisso, um trabalho gigante, né? Desumano, às vezes, à noite, de madrugada, de sábado, de domingo, o tempo todo. O tempo todo aqui, ó, no WhatsApp, ótico de todo o Brasil. Júnior, eu descobri que tem nome de cidade que eu nunca tinha ouvido na vida. Tanta cidade que tem nesse país. Mas a gente tem conseguido aí por nós, diretamente, por meio de parceiros, algumas associações comerciais, CDLs, muitos nos ajudaram, empreenderam rapidamente a proposta, já usaram os nossos materiais, nossos argumentos, e a coisa andou e foi muito positiva. Então, hoje a gente tem esse resultado, né, que essa era uma dor que premente, né? A gente tinha que destravar essa cadeia para começar aos pouquinhos, né? Essa maquininha começar a andar, essa roda rodar, e a gente conseguiu, não em todos os lugares ainda, mas
temos fé que nas próximas semanas a gente vai ter aí quase que todo o Brasil trabalhando como varejo essencial. Bom, feito isso, Boa. lojas de shopping, né? Depende muito da legislação municipal. Mas, por exemplo, eu posso verificar a legislação municipal específica, basta mandar um e-mail aqui para a Biótica, a gente olha. Mas vou te dar o exemplo de São Paulo, que está bem claro na minha cabeça. Aqui em São Paulo, os shoppings que tem farmácia, supermercado e ótica, eles têm que disponibilizar um acesso de entrada. Mesmo que o shopping esteja todo fechado, todas as lojas fechadas, tudo fechado, pelo menos uma porta do shopping tem que estar aberta e com segurança, para que haja possibilidade do acesso a esses 3 tipos de varejo que tradicionalmente tem em quase todos os shoppings, que eles possam ser acessados, tá? Então, por exemplo, shopping aqui pertinho de casa, que eu moro aqui. Trancou. Vem, tá me ouvindo? Destravou? Tô. Destravou? Destravou. Tá, eu moro numa vila aqui em São Paulo, que tem um shopping aqui perto, tem um mercado, tem uma farmácia e tem uma ótica. E os 3 estão abertos e tem uma única porta do shopping aberta para esse acesso, tá? Isso foi um trabalho que a gente conversou com a Alshop, outras entidades de shopping, Associação Brasileira do Shopping Center, e essa foi uma solução. Então, as galerias e shoppings vão disponibilizar um acesso para esses varejos essenciais, tá? Então, essa é uma pergunta aí, então já aproveitei e respondi, Júnior. Bom, esse trabalho foi grande, começamos a destravar. E agora a pergunta vem, e agora, galera, como é que a gente retoma? Então, como o Rafa já disse, nós somos um setor pujante, sofremos, é só olhar os indicadores, 2014, 15, 16, 17, reduzimos mais de 40% o tamanho do nosso mercado óptico, é um mercado de aproximadamente 25 bilhões de reais anuais, tá? Então, caímos e aos pouquinhos a gente está voltando, né? Crescendo um pouquinho aí, sempre crescemos a 2 dígitos até 2014, reduzimos quase 40% nos últimos 6 anos. E agora, no 2019, retomamos, crescemos um pouquinho e estávamos com uma expectativa muito positiva para 2020. Provavelmente não vai se consolidar essa expectativa, mas tivemos um pouquinho de fôlego, como o Rafa falou, que 3 meses parece uma tragédia, mas ela não é tão grande assim, se, trabalharmos nos outros pilares que a gente está trabalhando, né? Primeiro trabalhamos nesse maior, que vamos destravar esse setor. Destravamos, está começando a melhorar esse funcionamento. Bom, mas agora está muito fraco, como é que a gente faz? A gente está trabalhando nos outros pilares, que estão todos relacionados ao nosso manual, que é um pouco do que o Rafa está lá no manual, as finanças. Ombra, Então, acho que trancou de novo. Travou de novo. Voltou. Voltou agora. Bom, então trabalhar lá nos pilares do manual, que é as ações que a gente está trabalhando. Então, cuidar das pessoas, lembrar que o seu funcionário custou para você treiná-lo, o treinamento custa, ele é seu parceiro, ele também está dependendo de você, empresário. Então, olhar isso com muito carinho e usar todos os mecanismos governamentais, e a gente está sempre, independente de ser nosso associado ou não, a gente está colocando nas nossas redes sociais, usar as possibilidades de afastamento sem remuneração, de afastamento com 70-30, 70 o governo e 30 a empresa, pôr de férias coletivas, tirar banco de horas, porque esse funcionário depende de vocês e daqui a pouco nós vamos retomar e nós vamos precisar dele também. Isso tudo vai gerar um processo muito positivo, uma corrente do bem, baseada em gratidão. E gratidão é uma coisa muito forte. Isso vai fazer toda a diferença daqui a pouco na sua equipe de vendas, na sua equipe de loja, na sua equipe online. Essa gratidão, esse carinho que esses funcionários vão ter, porque sabendo que quando precisaram, puderam contar com a empresa e a empresa sabe que pode contar com eles. Então, vamos usar os mecanismos. Se vocês tiverem dúvida, escreve pra gente. A gente dá todas as informações para vocês, independentes. Lógico que para o associado a gente tem um mix de serviços maior, ele
e paga por isso, né, mensalmente. Mas para o não associado também a gente presta todas as informações necessárias. Então, vamos usar essas possibilidades, vamos cuidar dos nossos funcionários, vamos cuidar das nossas equipes. Ele é o coração e a alma das nossas empresas e nós vamos precisar deles muito sempre, tá? Então, vamos usar os mecanismos das MPs de emprego, de geração de emprego e renda, né? Que foram os governos segurou. Vamos segurar essa peteca aí agora. Bom, vamos precisar de recurso, até o Rafa falou, né? Vou precisar financiar, vou precisar de 25 mil, 30 mil, e agora? Peço para o meu amigo, peço onde, né? Então, a gente está acompanhando as medidas, saíram algumas legislações interessantes, só perguntar que a gente responde. Abram contas em bancos públicos, tá para sair a PEC 10, que vai operar com Caixa Econômica, Banco do Brasil, no mercado secundário, que não são BNDES, né? O BNDES, os bancos que não operam no mercado de varejo, porque esses bancos vão operar com taxa Selic mais 1,25, que é uma taxa muito boa, com carência e com 36 meses para pagar. O que trava isso? Primeiro, as certidões negativas. A gente já tem 2 leis que foram publicadas que liberam algumas das certidões negativas. Tá? Se a PEC 10 for aprovada, vai liberar também a Seguridade Social. E as garantias. Então, a 1282, a Lei 1282 que saiu anteontem, 28, ela está criando um fundo garantidor, o que ajuda também o empresário a dar as garantias para o banco. Então, acho que aí vai perguntando para a gente está informando, deve ter algum crédito barato, né? Ou pelo menos razoavelmente barato para o empresário nas próximas semanas no mercado, tá? Então, isso vai te dar o fôlego que a gente precisa para passar esses 3 meses aí, que a gente imagina que são mais 2 meses pelo menos, e depois as coisas começam a retomar, tá? E aí lá no nosso manual, então, a gente fala, cuide das pessoas, cuide das finanças muito bem, das despesas, dos custos com os funcionários, dos custos, a gente está fazendo um trabalho grande com custo de energia, porque a gente sabe que as lojas têm custo de energia, as fábricas têm altíssimos custos de energia. Logo, a gente deve publicar alguma medida que a gente teve reunião com a ANEEL, com o MIDIC, o Ministério da Indústria e Comércio, para se livrar um pouco aí desse custo, que é um custo muito grande, elevado de energia elétrica, né? E aí acho que a gente deve conseguir algum tipo de benefício nos próximos semanas. Então, se a gente afasta o problema das finanças, resolve o problema com as pessoas, o cenário já começa a melhorar um pouco. E aí é cuidar das vendas. E aí nosso manual fala um pouco de dicas de como vender nesse momento de crise, como se relacionar com o seu cliente nesse momento complicado, como gerar conteúdos verdadeiros e legítimos, né? Que o seu cliente acredite que, de fato, você está preocupado verdadeiramente com ele, e isso cria a fidelização que o Rafa falou um pouquinho, né? Certamente você vai ser lembrado e certamente no momento que ele for fazer compras, ele vai lembrar de você. Então, a gente fala disso no manual, basicamente desses 4 tópicos. Cuide dessas operações muito bem, dessas finanças, das pessoas e do seu marketing. E aí, depois do lançamento do primeiro manual, o Secop já identificou, imediatamente conversando com os parceiros deles, Ambra, agora precisamos falar um pouco mais desse marketing digital, né? Esse mundo vai mudar e essas lojas têm que se digitalizar. O Rafa falou da barreira de vender eletronicamente, e a gente tem mais uma barreira, que é aquele atendimento técnico obrigatório. Somos um varejo essencial de saúde, porque somos regulados por vigilância sanitária, precisamos ter técnico ótico responsável, livro de registro de receitas. Então, isso faz com que a gente tenha um pouco mais de dificuldade para tirar as medidas optoméricas, as medidas de altura de centro óptico, distância nasopupilar. Isso é obrigatório, é um marco fundamental. Isso não se discute, é assim e pronto. Agora, é claro que os empresários podem usar alguma criatividade para isso, fazer um delivery, né? Fazer com hora marcada, para não deixar o cliente mais seguro. Então, quando a gente fala de digitalização, é usar os meios digital para se fazer as vendas. Não é transformar qualquer pedra fundamental, como é hoje, os cuidados e regulação do varejo óptico, sobrepassar isso. Não, isso a gente
é obrigatório, é de lei e a gente tem que fazer, e é por isso que a gente é reconhecido como varejo essencial de saúde. Agora, é claro, a gente pode usar a digitalização para divulgar os nossos produtos, divulgar os nossos serviços, fazer o contato com o nosso cliente, ter um atendimento mais encantador, que atraia os seus Fazer clientes, live. Exatamente, que o fidelize, né? Uma live que mostre um lançamento, que mostre uma tendência, ou seja, existem inúmeras formas de se fazer isso, e isso passa pelo mundo da digitalização, que é o mundo da inovação, que é o mundo da tecnologia, né? Então, eu acho que esse segundo manual vai trazer um pouquinho disso. As pessoas tiveram essa dúvida no primeiro manual. Ah, mas e o técnico ótico? Gente, isso não muda nada. Não estamos falando Mesma disso. coisa. Isso é intransponível. Isso é legislação, é intransponível. A gente está falando dos formatos existentes hoje, que muitas óticas não usam. E que vão promovê-los imensamente, eu tenho certeza. Nós temos certeza disso. Então, eu acho que vale a pena esperar o segundo manual. Está quentinho, está no forno. Deve sair aí nos próximos dias. E aí eu acho que vai ter alguns insights legais para vocês poderem trabalhar novidades aí nos seus formatos de atendimento. Comentei com o Rafa ali, eu vou pegar o primeiro manual, já vou colocar no meu story ali para o pessoal começar a baixar. Eu acho que eu até te mandei, né? Eu já te mandei. Mandou? Tô com ele aberto aqui no PC aqui do lado. Uhum. Tô vendo os toques. Mandou assim, tá aqui, eu tô com ele aberto. Aqui eu mando de novo. Não, tá aqui, ó. Por último, já mando. Então, terminando aqui, eu já mando. Aqui, ó, até o do marketing diz assim, ó, o que fazer e o que não fazer para a imagem institucional de sua ótica. De pessoas fala como manter a motivação dos seus funcionários e liderar em períodos de crise. Então tem muita coisa boa. Ô, André, olha só, temos 2 minutos restante, tá? O cronômetro está rodando ali. Eu te agradecer por tu ter aceitado participar da live aqui com a gente. Agradecer essa galera também que ficou essa horinha inteira absorvendo esse conteúdo fantástico da Ambra, do Rafael. E eu queria que tu desse teu último recado aí, a palavra é contigo. Finaliza com essa galera. Bom, só tenho a agradecer, Júnior, você é super nosso parceiro, sempre nos ajudando, promovendo os nossos materiais, e também conte com a gente também promove tudo o que vocês precisarem por aqui, porque o nosso objetivo é ajudar o setor óptico, né? Todos nós somos o setor óptico, vivemos o setor óptico, sobrevivemos do setor óptico, então para nós é muito importante apoiar esse setor, que ele passe por essa crise, que ele se firme e que nós possamos juntos avançar, né? Então, nós vamos retomar rapidamente, eu tenho certeza disso. Contem conosco aqui na Biótica. É uma entidade antiga, mas a gente está tentando dar uma roupagem nova, um formato novo, entender essas dores de vocês e ajudá-los, independente de serem associados ou não, né? A gente tem um pacote de serviço diferente para associado, mas a gente procura ajudar todo mundo. Nós somos muito acessíveis, então nos chame, nos envie e-mail, WhatsApp, grita, fala nas nossas redes sociais que a gente vai estar respondendo e vamos tentar ajudá-los no que for preciso. Tenho certeza que nós vamos passar por essa crise rapidamente e vamos, na retomada, crescer 5 segundos. E ficar mais forte, tá bem? Então, conte conosco aqui, nos escreva. Foi um prazer estar com